Olá, turma! Para esse vídeo de texturas, eu vou trabalhar agora o tijolo cinza. Basicamente, eu vou usar para esse tijolo cinza o lápis de escrever, tá? Eu tô usando aqui um 9B, que ele é bem macio, esfuminho, e para dar um efeito que eu gosto bastante, eu vou usar aqui um marcador da Leblume, que é o Blender, tá? Que é a caneta incolor, que ela serve para dar uma misturinha. Eu gosto bastante, tá? Eu gosto bastante dessa marca e dessa ponta pincel, que é a brush, né? Então, a gente consegue dar um efeito bem legal, tá? Então, basicamente, eu vou usar grafite para fazer essa textura do tijolinho cinza. Às vezes, eu uso um pouquinho do marcador cinza, assim, clarinho, para dar deixar mais homogêneo, assim, em alguns pontos, quando tem necessidade, ou botar um pouquinho mais de sombra, dar uma manchadinha quando eu quero no meu tijolinho, mas eu vou usar em boa parte só o grafite mesmo, tá? Então, eu já deixei toda a estrutura aqui pronta, já desenhei tudo. E aí, eu vou aplicar agora em todo esse espaço aqui o grafite, primeiro pra dar um fundo, tá? Pra isso, eu peguei aqui, ó, um pedacinho de papel. Eu vou depositar um pouco de grafite nesse papel, ó. Vou depositando o grafite, tá? E aqui eu venho aqui, ó, transferindo, tá? Eu posso botar o papel aqui no extremo, ó. E eu vou transferindo o grafite com o dedo, ó. Eu gosto de fazer com o dedo pra ficar mais clarinho. Eu botei pouco grafite, mas pode colocar mais. Eu vou transferindo pra cá, pro meu desenho, certo? Pra fazer toda uma base primeiro. Finalizando de transferir, ó, então eu deixei um fundo bem clarinho, tá vendo? Dá pra ver a diferença aqui, ó. Mas ele é um fundo bem clarinho do grafite primeiro, tá? Depois começar a dar um pouco mais de cor. Agora, pra gente conseguir dar um pouco mais de intensidade, principalmente onde tem as marcações, eu vou vir com o próprio lápis mesmo, tá? E vou aplicar mais grafite nas emendas, tá? Então, tanto nas emendas que estão aqui na vertical, quanto nas horizontais, tá? Então, a gente vai aplicando, ó. Então, eu posso aplicar aqui em toda a emenda. Porque daí depois, eu vou aplicar só um pedacinho aqui, mas depois eu vou vir com esfuminho e vou dando essa misturada aqui, ó. Já vou escurecendo mais meu desenho, tá vendo, ó? Então, com esse grafite que eu tô depositando, ó, eu vou vindo com esfuminho e vou dando uma misturada pra ir dando uma escurecidinha, tá? Eu vou vendo a necessidade aqui de colocar mais em alguns pontos, ou não colocar em outros, ó. E a gente vai aplicando aqui e fazendo esse efeito em todas essas marcações aqui do desenho. E aí, depois de passar em todas as emendas, ele vai ficar assim mais marcadinho, ó. Deixa eu tirar um pouquinho aqui da luz, ó. Ele vai ficando assim marcadinho, tá? Vai ficando com essas marquinhas mais evidentes. Agora, eu vou poder ir escurecendo em alguns pontos, pra poder dar o efeito que eu quero. Então, eu posso escurecer mais no meio de alguns, eu posso escurecer mais na parte de baixo. Então, eu vou escolhendo aqui onde eu quero ir escurecendo e vou aplicar um pouco mais de grafite, tá? Então, se eu quiser escurecer bastante ele, eu vou escurecer, colocando bastante grafite aqui, pra poder vir com o meu esfuminho e misturando esse grafite, né? Então, eu posso escurecer ele por inteiro, posso escurecer só as pontas aqui, né? Ó. E aí, vai escurecendo nas partes que preferir aqui, tá? Depois a gente pode dar uma apagadinha nas partes, como eu fiz ele menor, a gente pode apagar em alguns pontos ainda. Então, vou fazer isso em todos os meus tijolinhos que eu quero dar uma escurecida aqui. Ó, então, agora com outro lápis um pouquinho mais fino, eu vou começar a dar uma contornada aqui, ó, bem irregular, tá? No meu tijolinho, ó. Então, venho com ele mais apontadinho e eu vou dando uma contornada aqui nos meus tijolinhos, ó. Tá? E vocês vão contornando todos eles pra dar uma marcadinha. E aí, depois de marcadinho, ele vai ficando assim, ó. Tentando tirar um pouquinho aqui da iluminação pra vocês, ó. Ele vai ficando dessa forma, todo marcadinho,
certo? Aí, se vocês acharem que querem clarear um pouquinho algumas partezinhas no meio desses tijolinhos, vocês vão vir com a borrachinha e vão tirar em algumas partes, um pouquinho assim, ó, principalmente nos centros do tijolinho, com a borrachinha. O ideal é depois eu ter um pincelzinho pra não ficar passando o dedo, porque daí não vai misturando de novo, senão não vai ficando apagadinho onde a gente quer, tá? Então, vocês podem dar umas manchadinhas em alguns pontos que forem achando necessário, né? E depois eu venho com o blender. E ele vai ficando assim, ó. Apagando um pouquinho com a borracha, tirando um pouquinho de excesso de alguns lugares do grafite, deixando em alguns lugares mais escurinho, ó. Vai ficando dessa maneira, tá? Agora, pra passar o blender, né? Então, a gente vem com o blender pra poder aplicar agora e dar um detalhezinho. Agora, eu venho com o blender e vou aplicando, ó. Ele vai dando uma misturada e mais intensidade, né? Nesse meu cinza, ó. Olha a diferença que ele vai ficando já de um pro outro que tá aplicado, ó. Olha como já vai ficando diferente. Esse aqui tá aplicado e esse que não tá, ó. Ele já vai dando diferença na textura. Vai dando uma misturada e vai ficar um efeito bem legal. Então, eu vou passar, né? Tô passando aqui com cuidado, porque esse blender, ele é bem molhadinho, ó. Eu vou passando em todo esse meu desenho aqui. Se não quiser passar em tudo também não tem problema, eu posso ir aplicando em algumas partes mais específicas. Mas o legal de aplicar em tudo é que vai ficar tudo bem misturadinho, né? E vai dar uma ressaltada também na cor, se eu quero deixar ele com uma corzinha um pouquinho mais viva. Tá vendo como ele já vai mudando? Ó, deixa eu tirar um pouquinho aqui a claridade, ó. Que o grafite ele dá bastante reflexo. Olha como ele já vai mudando. Então, depois eu vejo a necessidade de botar um pouquinho mais de cor, né, de dar uma escurecidinha em algumas pontas, se eu quiser, ó. Mas é bem aleatório, gente, só ir misturando, ó. E ele vai dando um efeito bem legal. Então, depois se quiser ressaltar mais os encontros, caso não fique tão evidente como gostaria, aí pode ir ressaltando mais os encontros, ó, como vai ficando. E aí, se eu quiser intensificar, eu posso vir aqui com outra caneta, né? Essa aqui é uma Leplume também. A cor dela, tá aqui, ó, é o AG 871. Tá? Então, ele é um cinza bem clarinho. Eu posso vir aqui com esse cinza e posso aplicar também bem aleatório no meu desenho, ó. Posso dar uma intensificada em algumas partes, né? Ele é bem clarinho, então ele não vai manchar muito, ele vai ficar uma corzinha legal, ó. Ele só vai dar mais uma misturadinha. E só cuidar pra não ficar muito molhada essa folha. Então, se eu passei o blender antes, eu espero dar uma secadinha e depois passo esse aqui pra não ficar danificando a minha folha. E agora com essa caneta aqui, ó, da Cis Graphics, eu vou dar uma contornadinha só pra ficar bonitinho, tá? Só pra dar uma destacadinha nesse meu retângulo do tijolinho mais cinza. Mas ele vai ficar basicamente assim, ó. Aí, se eu quiser deixar algum ponto de luz em mais alguns, assim, mais evidente, se eu quiser deixar mais escuro, eu vou colocando mais grafite ou tirando, tá? Vai muito de gosto do espaço que eu tô aplicando. Então, aqui eu já dei uma contornada e agora só pra dar aquela finalizada, eu vou usar minha caneta preta de pontinha bem fininha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro. Eu vou dar uma evidenciada nesse tijolinho, ó. Bem de levezinho, tá? Eu vou dando uma evidenciada no meu tijolinho. Que eu quero que ele apareça mais em alguns pontos. Eu vou dando uma evidenciadinha nele, ó. Vai ficando um efeito bem legal. E aí, depois de passar o pretinho, esse
o efeito que fica passando a caneta fininha preta, ó. Fica bem legal. Se eu quiser também posso usar caneta em gel e fazer uns pontos de luz mais marcadinho, agora caneta em gel. Mas é assim que ele vai ficar, ele mais acinzentadinho, ó. Eu gosto de fazer bloco de concreto, também dá pra fazer, eu vou fazer no tamanho maior, né? E assim vocês vão moldando, certo? E essa aqui ficou a nossa textura, então, para um tijolinho mais acinzentado, ó.